Paz do Senhor a todos, estamos de volta, né, na live com o tema cuidando da mente, né, da nossa mente. Como é importante, né, cuidar da nossa mente, porque uma mente sã, o corpo também está sã, né, e que hoje, como sempre, estará conosco a nossa terapeuta, né, trazendo aquele aprendizado, aquela palavra poderosa, aquele assunto, né, ao qual nós precisamos aprender, falando sobre a nossa mente, sobre comportamento. Então, os irmãos que já foram entrando, já vai compartilhando, né, que nós cremos que através dela também Deus quer cuidar de nós, quer cuidar dos teus filhos. Estou terminando de compartilhar. Enquanto eu compartilho aí, os irmãos que já foram entrando, já vai compartilhando e crendo que grandes coisas o Senhor, Ele irá fazer nessa noite, porque o nosso Deus, né, Ele é um Deus de coisas grandes, não é um Deus de coisa pequena, né? Deus, Ele tem cuidado, Deus, Ele tem guardado, Deus, Ele tem sido conosco. Os dias são maus, né? O inimigo das nossas almas está aí querendo nos tragar, mas Deus, por teu amor e tua misericórdia, né, Ele tem cuidado, tem trazido temas para que nós possamos, né, estar juntos aqui aprendendo, vigiando, né, porque quando a gente cuida do corpo, né, a gente também está vigiando, né. Então, que Deus abençoe a cada um que já foi entrando, em nome de Jesus. Aguardar, o Instagram está chamando pessoas, né? Enquanto isso, vamos estar orando e agradecendo nosso Deus, porque Ele tem sido bom, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa parentela, tem sido, né, maravilhoso conosco. Soberano e eterno Deus, Papai amado, querido, Pai, nessa noite, meu Senhor, me coloco diante de Ti mais uma vez, diante da Tua presença. Quero te agradecer, meu Pai, pelas bênçãos, pelos milagres grandes e pequenos, meu Pai. Porque nós cremos que o Senhor ainda realiza milagres, meu Pai. Nós cremos que o Senhor está cuidando, que o Senhor tem cuidado de cada um, meu Pai. Continua, meu Senhor, fazendo, meu Pai, aquilo ao qual o Senhor ama fazer, meu Pai. Quer cuidar dos teus filhos. Fica conosco, meu Senhor da glória, em tudo que nós fizermos, que a tua mão esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Abençoa, meu Pai, cada um que for entrando nessa live, né? Aqueles que vão entrar pela primeira vez, aqueles que entram sempre. Usa poderosamente, meu Pai, a nossa preleitora da noite, meu Senhor da glória. Faz, meu Pai, aquilo que eu não posso fazer. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, aqueles que já foram entrando, já vai compartilhando. Vou ver um louvor aqui para nós estarmos, né, em nome de Jesus, estarmos louvando e engrandecendo o nosso Deus, porque Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom, Ele é fiel, né? Em todo tempo Ele está conosco. Em todo tempo, né? O Senhor tem feito grandes coisas. E grandes coisas Ele fez. E grandes coisas Ele também irá fazer, né? Deus abençoe. O Instagram está chamando, talento aí para chamar. Mas eu creio que daqui a pouco os irmãos estão, em nome de Jesus, aí conosco. Vamos louvar em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quero
quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas asas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer do céu e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã, curado. Declare: eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Glória a Deus, né? Que o Senhor, Ele possa nos limpar, né? Em nome de Jesus, que Ele possa tirar tudo aquilo que não é dEle, que não pertence a Ele, né? Porque muitas vezes o Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos limpou, nos curou, e muitas vezes nós queremos voltar, né? Ou a sujeira ela quer entrar para impregnar em nós, mas que nessa noite o Senhor também, Ele possa nos limpar, como Ele limpou Naamã, né? Tirar a lepra, tirar toda a sujeira, tirar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tirar o pecado, né? Que o Senhor, Ele possa fazer isso conosco nessa noite, mas que nós possamos também abrir o coração e pedir para o Senhor: quebra, Senhor, o meu orgulho. Limpa-me, Senhor, lava, me purifica, Senhor, né? Porque eu quero ser limpo, eu quero ser um vaso novo na mão do Senhor, né? Porque quando nós declaramos isso, o Senhor, Ele entra, o Senhor, Ele transforma cenário, o Senhor, Ele transforma o quadro, né? E nós, né, estamos limpos diante do Senhor. Eita, Jesus, já orei, já louvei, né? Gente, Agora, meu né? Instagram estava dando problema, estava dizendo que eu estava sem conexão. Aí eu Eita, liguei, tive que ligar os dados móveis para ver se o problema era no Wi-Fi. Semana passada deu problema. Quando foi agora a mesma coisa. é assim mesmo, as coisas de Deus é assim mesmo, né? O inimigo ele faz, ele tenta de tudo para atrapalhar, né? Mas os planos do Senhor, eles não vão se frustrar. Aquilo que o Senhor declarou para que seja feita nessa noite, vai ser feito, porque os planos do Senhor, eles não se frustrarão. Está aí a nossa terapeuta, né? É a Leilene, como sempre, né, irmão? Toda sexta tem se dedicado, estudado para trazer o melhor, né, para nós, que é conhecimento, né, sobre a nossa mente, sobre tudo aquilo que nós passamos, né? Muitas vezes, como a gente sempre fala, cuida do corpo, mas não cuida da mente. Nós precisamos de uma mente sã, né? E aí o Senhor deixou, claro que muitos, né, muitas vezes na ignorância, nós vamos dizer: ah, mas Deus me cura. Claro, Deus cura, eu entendo, mas também Deus institui os médicos, né, para nos ajudar.
Então, nós temos o Deus, mas também temos a medicina, né, para nos ajudar. E aí, ela se disponibiliza, está toda sexta-feira aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda e vamos começar em nome de Jesus. Obrigada, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live cuidando da saúde mental. Hoje eu escolhi um tema que é recorrente, a gente vê até falar nos jornais sobre o estresse, gestão de tempo, aonde que a gestão de tempo, até que ponto ajuda na ansiedade, no estresse. Então, eu trouxe hoje um tema que vai nos ajudar bastante, porque muitas vezes, quando a gente não sabe organizar nosso tempo, gerir o nosso tempo, né, a gente está trazendo dando força à ansiedade e ao estresse, né? Então, o tema que eu escolhi para hoje é a importância da gestão de tempo, estresse e qualidade de vida, tá? Então, o que é gerir? O que é gestão de tempo? O que é gerir? Gerir é organizar, controlar, tá? Então, eu sempre, logo nas primeiras sessões, eu ensino aos meus pacientes como eles gerir o tempo deles, como eles organizarem, porque muitas vezes a ansiedade generalizada, o estresse, é por falta disso, de uma boa gerência de tempo, né? De uma organização do seu tempo. E às vezes as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, não fazem com a qualidade devida ou a qualidade que quer, ou então não fazem nada. Querem fazer tudo e acabam não fazendo nada. E querendo ou não, isso traz um estresse, uma sobrecarga de estresse, e assim aumenta a ansiedade. Então, hoje nós vamos aprender como gerir o nosso tempo, né? O que é gestão de tempo? É uma competência essencial para otimizar a produtividade e reduzir o estresse. Olha só, quando você aprende a organizar, o que é que eu digo aos meus pacientes? Faça um cronograma. Faça lá, escreva lá uma rotina, crie uma rotina, entendendo que dentro dessa rotina nem sempre vai dar tempo de você fazer tudo que está ali no horário, às vezes até foge um pouquinho do horário, ou não dá para fazer porque imprevistos acontecem, tá? Entendendo também que é uma rotina diária, não é para você aproveitar e empurrar coisa dentro daquela rotina, e às vezes até coisas desnecessárias, que não tem a necessidade daquele dia dali de se cumprir. Então a gente tem que entender isso, que organizando uma rotina, criando uma rotina, um cronograma diário daquilo que você vai fazer com horário, com tempo, né? Entendemos que podem haver falhas e tá tudo bem, porque imprevistos acontecem, tá? E também entendendo que não é para aproveitar-se disso e entupir, colocar mais tarefas ali dentro dessa gestão do seu tempo. Então, quando você faz isso, você otimiza, tem mais produtividade, reduz o seu estresse, melhora a qualidade de vida. Há aqui quem diga, né? Quem é paciente meu aqui sabe que realmente funciona. A qualidade de vida e outra, alcança os objetivos. Por quê? Porque, gente, quando a gente não gere bem o nosso tempo, acaba não sobrando tempo, tá? E aí a gente tem uma meta, a gente quer fazer uma faculdade, a gente quer fazer um curso, a gente quer fazer uma academia, a gente quer tirar um tempo só pra gente e nunca dá. Por quê? Porque está desorganizado. Não estão sabendo lidar, o que fazer, como fazer, por onde começar, o que priorizar e o que pode ser deixado de lado. Entendeu? Então, isso tudo aí gera uma sobrecarga de ansiedade, de estresse, e também deixa a gente frustrado, porque a gente nunca consegue alcançar alguns objetivos. Então, quando você gere bem o seu tempo, você consegue ter uma qualidade de vida melhor e alcançar os seus objetivos. E outra,
Gerir o tempo é uma habilidade que pode ser aprimorada com práticas e técnicas adequadas. E o seu impacto positivo se estende a todas as áreas. Então, vamos lá. Exige habilidade, por quê? Porque nem todo mundo gosta de lidar com rotina. Nem todo mundo gosta de ter uma rotina. A pessoa diz assim, eu já estou acostumada com a minha vida assim, eu prefiro assim. Se colocar uma rotina, a minha cabeça bagunça. Não é que a sua cabeça bagunce, é que você já criou um padrão de rotina na sua mente, que se você se ver fora dessa rotina, você chega a ficar estressado, porque por ser algo novo, algo que você não está acostumado a lidar, você vai se estressar mesmo. Mas se com um pouco de atenção, com calma, você começar fazendo pequenas coisas, organizando, priorizando pequenas coisas, vai te ajudar muito. Observe que quando você tem horário para tudo, você vai ter uma mente mais calma, mais tranquila. Seu dia vai ser mais tranquilo. Por quê? Porque você sabe que tal coisa é naquele horário, tal coisa vai ser naquele horário, e esse horário aqui é tal coisa. Então, você não vai ficar o tempo todo pensando em várias coisas ao mesmo tempo, tá? Eu preciso lavar, eu preciso varrer, eu preciso passar o aspirador, eu preciso pintar, escrever, eu preciso ir ali, eu preciso ir no médico. Não, você vai entender que cada coisa tem o seu momento. Até a Bíblia nos ensina isso, né? Lá em Eclesiastes 3, né? Tudo tem o seu tempo. A Bíblia, ela é uma bússola, gente. Ela nos ensina até a gerir o nosso tempo, né? Quando diz assim, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, morrer, abraçar, deixar de abraçar, chorar, sorrir. Então, para cada coisa há o seu tempo. Agora, imagine você um tempo bagunçado. O tempo bagunçado é como um tornado que chega e em questão de segundos, porque um tornado, ele vai, cada lugar que ele passa, são segundos, mas são segundos que deixam um grande estrago. Então, a vida de quem não sabe gerir o seu tempo, organizar o seu tempo, é uma vida bagunçada, é uma vida estressada, é uma vida ansiosa, tá? E porque o tempo inteiro quer fazer várias coisas, não sabe organizar, isso aqui eu vou fazer aqui, tal tempo, tal hora, tal momento. Não é o momento agora, não, não. Então, eu vou fazer quando for o momento. Tá? Ah, isso aqui eu preciso resolver quando? Semana que vem? Pronto. Então, semana que vem, eu já começo a me organizar para isso. Mas no momento, eu vou deixar isso para a semana que vem. Eu não posso trazer para agora, porque eu não vou resolver agora. Porque tudo que é amanhã, que você traz para agora, está no tempo errado. O hoje é o hoje, o amanhã é o amanhã e o ontem foi o ontem. Então, a gente precisa entender que nós passamos 12 meses no ano, 365 dias, ou, quando é o ano bissexto, 366, mas que durante todos esses meses temos estações, e cada estação chega ao seu tempo. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono, tem o inverno. Cada estação dura 3 meses. E cada estação tem a sua própria forma de agir. Então, a gente precisa entender que nós também fomos feitos para isso, para aprender a gerir o nosso tempo, entendendo que cada tempo tem o seu momento e cada coisa tem o seu tempo e tem o seu momento. Certo? Então, quando a gente traz coisas do passado para a nossa vida, o que é que a gente está fazendo? Passado já passou, tá? Passado não se conserta. Se conserta o passado, não. O que é que a gente faz? Tudo novo. Novo ciclo, tá? Lá no passado eu não fiz isso, eu deixei de fazer isso. Lá no passado eu errei. Lá no passado erraram comigo, me machucaram. Lá no passado eu machuquei alguém. Passou, não se pode fazer mais nada a não ser criar, deixar para lá, foi passado, passou.
Porque você não vai ver o verão trabalhando junto com a primavera. Você não vai ver o verão trabalhando junto com o inverno. Vai virar bagunça. Você não vai ver o outono junto com o inverno. Vai virar bagunça. Observe que hoje a gente vê muito a natureza toda desarranjada, né? Por causa de N motivos. Eu tenho minha forma de pensar, mas vamos pensar como a ciência tem falado. Por causa do homem, da camada de ozônio, por causa da desorganização do planeta, o clima está ficando diferente. Em lugares que eram extremamente frios, já não está tanto. A estação do inverno, que era para chover bastante, a gente quase não vê isso como antes, né? Então, tá virando uma coisa bagunçada. Eu lembro que quando eu era criança, o galo tinha até o horário de cantar. Hoje o galo canta toda hora. Você não sabe nem que hora que ele está cantando, gente. Então, imagine, o mundo já está uma bagunça, né? Nós somos moradores do nosso próprio lar. Nosso próprio lar somos nós, tá? E se esse lar estiver bagunçado? Se esse lar estiver desorganizado? Como é que é a nossa vida? Tá? Dentro de nós moramos dentro do nosso lar. Esse lar lá dentro, se ele estiver totalmente bagunçado, como será a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia? Porque toda bagunça, todo lixo emocional, toda bagunça que está dentro do nosso lar, que somos nós, ela vai fluir para quem está ao nosso redor. Ela vai influenciar no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso agir, nas nossas escolhas, no nosso falar. Tá? Imagine isso. Tá certo? Então vamos lá. A gestão de tempo eficaz oferece senso de controle, senso de prioridade. Olha só, senso de controle por quê? Porque você entende, quando você começa a gerir o seu tempo, o quanto estava bagunçado, o quanto estava sem controle, descontrolado, né? E senso de prioridade é quando você entende que você, poxa, gente, você cai a ficha. Gente, eu coloquei coisas que não tinha nem necessidade à frente daquilo que era prioridade. Então, você começa a entender o que é prioridade e o que não é. Porque a gente tem uma mania de jogar tudo, fazer aquele bolo. Porque, assim, vamos lá, eu gosto muito de usar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, porque eu acho que é de uma linguagem mais fácil de se entender. Eu não gosto de linguagem técnica, tá, gente? Eu sou doutora, sou mestre, formada, mas a minha linguagem, eu procuro ser o mais simples possível na minha linguagem. Porque esse negócio de falar linguagem técnica é lá para o meio mais, né, da alta sociedade, onde a gente vai e tal. Vamos lá. Eu gosto assim, quando eu vou colocar as roupas na minha máquina de lavar, eu coloco sempre uma por uma, arrumadinha, em forma de círculo, que é para pegar o cilindro do meio, né? Já tem gente que faz aquele bolo assim, papoca lá dentro da máquina. Quando a máquina vai bater, tadinha, tá aquele bolo só de um lado, quando ela bate, aquele bolo, aquele bolo, aquele bolo. E você colocando ela em forma de círculo, vai caber um pouco mais de roupa, tá? E vai ficar melhor para a máquina bater. A máquina vai bater mais leve, porque ela vai bater no ritmo dela, com as roupas arrumadas no ritmo dela, tá? Quando você joga o bolo, ela vai bater com mais força, que ela vai ser forçada, tá? E aquele bolo vai ficar ali, para lá e para cá, tá entendendo? Então a lavagem não vai ter uma boa qualidade. Então, bem assim é a nossa vida. Quando a gente gere ela, organiza, e quando a gente chega e quer fazer tudo e não tá nem aí para nada, e chega, traz o passado para o presente, e o futuro que nem chegou já tá trazendo para cá e começa a gerar estresse. Aí chega, já tem os problemas do cotidiano, já tem trabalho, já tem família, já tem casa. Quando você está cansada, deita, não consegue dormir. Por quê? Porque a ansiedade começa a ativar gatilhos, né? E aí você começa a se estressar porque não está conseguindo dormir e a mente também não para. Porque já vai deitar cansada, mas pensando no amanhã.
E o amanhã é para amanhã, gente. Gerir tempo é isso. O hoje é para hoje, o ontem ficou ontem, o amanhã é para amanhã. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal, não vos preocupeis com o amanhã. Aí tem lá: basta cada dia o seu mal. Então a gente está fazendo tudo o contrário que o Senhor nos ensinou a fazer. Por isso que está tudo assim, de perna para o ar. Então vamos lá: senso de prioridade. Alcance de metas, que é como eu disse, você tem um objetivo, você quando gere o seu tempo, você consegue alcançar esse objetivo, certo? Equilíbrio de demandas. O que é equilíbrio de demandas? Serviços de casa, trabalho, sua vida pessoal. Você vai ter esse equilíbrio, porque tudo vai ser no seu tempo, bem organizado, no seu momento, no seu horário, tá? E qualidade e organização. Ai, que palavra linda! Organização. Você pega um guarda-roupa todo bagunçado. De novo, vou usar a linguagem do nosso cotidiano. Você olha, você não sabe o que você vai pegar ali dentro. Tem roupa que você nem lembra que existe, de tão que está lá dentro das outras que está embolada. Agora, você pega um guarda-roupa organizado. Você vê peça por peça. Então, você vai olhar e vai ver aquela peça ali tem tempo que eu não uso, então eu vou usá-la. Por quê? Organização. A organização faz com que a gente enxergue melhor as coisas. A organização faz com que a gente perceba melhor as coisas. Tá? A organização faz com que a nossa mente trabalhe com mais racionalidade, que é essa parte, tá? Do cérebro, tá? O lobo frontal, com mais racionalidade, com mais calma. Então, vamos lá. Produtividade, redução do estresse, qualidade de vida, desenvolvimento profissional, que tem muito profissional dentro do trabalho, frustrado, estressado, cara fecha. Você quer ver bonito é quem trabalha no Estado. Gente, você chega num banco, a pessoa parece que quer lhe morder. Aí você lhe diz: eu não entendo, a pessoa tem um emprego desse. Você chega em quem trabalha no Estado, vitalício, problema. Ah, mas aí o povo tá... Tá, gente, mas por aí, vamos lá. Quem trabalha em pé o dia todo numa loja, escutando cliente xingar, ou no call center, tá? Aí você chega a ver uma pessoa com um bom emprego, trabalha só 5, 6 horinhas, final de semana tá em casa, feriado tá em casa, tem direitos e direitos e direitos e direitos, a férias, a não sei o que, tal, tal, a licença, tal. E você vê a pessoa com cara feia. Esse tipo de gente não é nem por causa do emprego, gente. É porque não está gerindo o tempo, tem má qualidade de vida, não dorme bem e acorda desse jeito, querendo morder todo mundo. Vamos lá. Promove a gestão de tempo, promove um estilo de vida mais saudável. Ai, que maravilha, gente. Um estilo de vida mais saudável, melhoria de qualidade de vida. Olha só, gente, aqui o que eu vou ler agora. Gente, eu tô com meu óculos já vencido mais do que tudo na vida. E já tem um mês que eu espero o outro chegar. É hoje, amanhã não chega nunca. Então, eu tô com dificuldade para ler aqui. Então, vamos lá. Eu tô no notebook, viu? Qualidade de vida. Agora, olha só, quem não quer sonos leves, permite o gerenciamento de trabalho e lazer. Ainda tem uma qualidade no sono e ainda tem o lazer. Olha só, gente. Aí tem gente que diz: não tenho tempo para nada. Vamos aprender a organizar. A organizar esse tempo. Minha vida é corrida. Gente, quando eu falo que minha vida é corrida, porque eu sempre digo isso também, para quem às vezes tem paciente que fala comigo fora da sala de terapia, né, no dia a dia, porque eu dou essa ousadia aos meus pacientes, então eles falam comigo, né? Aí às vezes eu digo, depois eu vou falar, ai, me desculpe porque meu tempo é corrido. Quando eu digo que meu tempo é corrido, tá incluso o lazer, tá incluso eu deitar com a perna para cima no meu sofá e assistir o que eu quero, meus vídeos que eu gosto. Tá incluso isso, tá? Eu não me privo de ter o meu momento, não. Deus me livre, de jeito nenhum. É sagrado para mim. Tem o meu momento com Deus, tem o meu momento de lazer, tem o meu momento de deitar com a perna para cima, e tem o meu momento de trabalhar, atender paciente, tudo. E aí vai. Por quê? Eu não trago o amanhã para o hoje, não. Amanhã é amanhã e acabou.
tá? Vamos lá. O que é estresse? Estresse é uma resposta... Olha, gente, eu achei o máximo essa explicação, tá? Para quem não entendia o que era estresse, vai entender agora. É uma resposta do corpo a situações que exigem uma adaptação ou fato. Pode ser causado por diversos fatores e pode ter efeitos tanto físicos quanto emocionais. Físicos é aquilo que a gente chama, que está aí na live, uma das nossas lives, falando sobre a psicossomática. Físicos é quando o estresse traz sintomas para o nosso corpo. E traz sintomas que você diz assim, não é possível não, eu estou com isso aqui, pronto. Faz exame, não é nada. E aí o emocional respondendo para o seu corpo que tem alguma coisa errada através dos sintomas, é o seu emocional dizendo, epa, me dê um pouquinho de atenção aqui porque tem alguma coisa errada. Tipos de estresse. Vamos lá, gente. Quem se identificar aí, tá? Estresse agudo é uma reação temporária e normal a situações desafiadoras, como enfrentar um prazo apertado, uma discussão. Geralmente o estresse agudo é superado quando a situação se resolve, ou seja, aquele estresse de repente, tá? Pronto, esses dias eu passei por algo. Se eu não me engano, eu contei à irmã Edilene, não me lembro não. Eu passei por algo que me deixou, eu não digo estressada, porque eu acho que estresse, a pessoa reage. Eu fiquei, perguntaram a mim assim, como você está? Eu disse, eu não sei dizer não, eu acho que eu estou anestesiada. Eu não tenho, mas porque foi algo assim que me queriam me tirar de mim, algo que eu recebi tem pouco tempo e queriam tirar de mim. E que eu pedi a Deus há 6 anos orando e pedindo a Deus, né, esse algo. E quando eu recebi, alguém queria tirar de mim. Eu digo, peraí, 2 meses só que eu ganhei e alguém queria tirar de mim. E aí, quando eu recebi a notícia, aí todo mundo começou preocupado comigo. Os pessoais que é mais próximo a mim, minha família e tal. Como você está se sentindo? Eu dizia, eu acho que eu estou anestesiada, eu não entendi. Ainda fiquei assim. Eu acho que uns 2 dias eu ficava, parava, pensava, sabe? Aí eu chorava, e quando eu chorava, eu dizia, mas eu tô chorando por quê? Eu pensando. Então, passou, Deus foi, colocou a mão, resolveu, glória a Deus, passou, tá? O que é que tá errado? É se mesmo depois que eu passasse por esse problema, eu continuasse mal, eu continuasse angustiada, triste, eu me estressasse, eu quisesse morder, bater todo mundo, depois disso com sintomas no corpo, meu corpo respondendo. Então, aí já deixa de ser normal. Situações de estresse a gente passa em todo momento. Um acidente, um ônibus que bateu, um assaltante que entrou no ônibus, ou um grito que você ouviu do vizinho, da vizinha. São situações que acontecem. Passou? Pronto. Se dali em diante você continuar sentindo, continuar estressado, continuar com sintomas, já deixa de ser normal, tá? Então, estresse episódico. Vamos lá. O que é? Ele é caracterizado por episódios de estresse agudos. Pessoas propensas a esse tipo de estresse tendem a ver a vida como uma série de eventos desafiadores. São coisas que acontecem, como eu disse, pá, hoje aconteceu isso, daqui a pouco, pá, outra, amanhã aconteceu de novo, ou no mesmo dia foram 3, 4 acontecimentos de estresse agudo, a pessoa se estressou, sentiu, respirou. É como você estivesse afogando, né? Tá lá na praia nadando, chega uma onda, aí você pá, começa. Quando você levanta para respirar, chega outra. Então, são episódios que acontecem de estresse, tá? Estresse não é ansiedade. Tá, gente? Estresse não é ansiedade, tá? Estresse, ele passa. O estresse, ele passa, tá? Ah, mas quem é ansioso não é estressado? Aí é outro assunto. Mas estresse, esses tipos de estresse aqui, o agudo, o episódico, que eu estou citando, os outros que eu vou citar, ele passa, acontece, todo mundo se estressa. A própria Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja,
Deus sabe que a gente vai se irar. Ele sabe que a gente vai se estressar, porque não é brincadeira viver nesse mundo. Não é brincadeira lidar com gente, né? Então, ele sabia disso, né? Então, aqui a Bíblia está falando do estresse, tá certo? Não pecar, você não vai matar, você não vai apertar o pescoço, né? É diferente, mas estressar é normal. Vamos lá. Estresse traumático. Aqui é onde está o problema. Resultados de eventos traumáticos como enchente, assalto, estupro. Eita, será que pode falar isso no Instagram, gente? Porque eu levo muita bronca no meu lá, gente. E eu posto coisa de saúde emocional. E o Instagram está me chamando a atenção. Então, são eventos que causam traumas, resumindo, tá? Então, estresse traumático ou pós-traumático, tá? Então, violência, acidentes, desastres naturais, como aconteceu ali na Venezuela, né? Lá no Mato Grosso do Sul, que foi a enchente, podem ter um impacto duradouro na saúde mental. Por que duradouro? Porque ele é traumático, ele causou trauma, tá? E o estresse crônico ocorre quando o estresse persiste por um longo período, muitas vezes devido a preocupações contínuas, problemas financeiros, conflitos no trabalho, questão de saúde crônica. O estresse crônico pode ser prejudicial à saúde. Por que crônico? Porque aí já passou de estresse para ansiedade. Porque ele persiste, está ali, certo? Então, ele começa a causar mal à saúde, porque ele começa a trazer sintomas, ele começa a influenciar no nosso cotidiano, tá? Qualidade de vida baixa, no trabalho, a qualidade, a produtividade do seu trabalho baixa, dentro de casa, até consigo mesmo, tá? Autoestima e etc. Então, aí já passa a ser uma ansiedade. Quais são as causas do estresse? Gente, o que é que tem a ver isso com gerir tempo? Para vocês entenderem. Vamos lá. Quais são as possíveis causas? Financeira, todo mundo, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Vamos lá. Dificuldades financeiras ou dívidas, que é o que eu acho que aí é 90%. Se não for a financeira, é a saúde. Mas eu creio que é a financeira. Vamos lá. Trabalho, sobrecarga de tarefa, pressão no trabalho, prazos curtos para cumprir no trabalho, conflitos com colegas ou superiores, tentar equilibrar muitas demandas no trabalho. Entenda, tá? Vamos lá. Quando você for dentro do trabalho, cobrado, dentro de suas demandas, você não vai desafiar o seu patrão, mas você precisa fazer ele entender, tá? Que as demandas precisam sim serem cumpridas, mas com o seu tempo, no seu prazo. Por quê? Porque às vezes o patrão sobrecarrega aquele funcionário, e se o funcionário não se posiciona, aí ele vai no outro dia, porque viu que ele deu conta, então a tendência é ele tome mais trabalho, tome mais demanda. Então, você precisa. Qual a postura? Levanta o queixo, olha firme e fala. É o seguinte, aqui eu vou poder cumprir, tá certo? Tá? Até o meu horário eu vou fazer aqui. Aqui, o que não der para fazer até o meu horário, aí eu posso fazer amanhã, ok? Ponto. Por quê? Porque se você der conta de tudo, ou até passar do seu horário, se você não recebe hora extra, se você quiser receber e quiser passar, legal. O que é que acontece? Aí ele vai te sobrecarregando mais ainda. Aprenda a ter postura, e postura em tudo, tá, gente? Se a gente, de vez em quando, se posicionar, não vai morrer não, tá? Não pode baixar muito a cabeça. Relacionamentos, conflitos familiares, problema de relacionamento ou divórcio. Eu não achei meu divórcio traumático, não, mas tá bom, né? Tem casos e casos. Eventos traumáticos, acidentes, perdas, doenças graves são causas de estresse, tá? Quais são o impacto do estresse? Deixa eu ver.
Quais são os impactos do estresse na saúde mental? Ansiedade e transtorno de ansiedade, tá? É como eu disse, o estresse crônico, ele já se torna um transtorno de ansiedade. Isso ocorre quando o corpo está constantemente em estado de alerta. Eu creio que aqui tem gente que vai se identificar, até quem assistir depois. Por quê? Tem gente que está em constante estado de alerta. Isso já é uma TAG, é um transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que, mesmo deitada, a mente não desliga. Mesmo dormindo, entre aspas, a mente não desliga. E ela já acorda elétrica. Estado de alerta o tempo inteiro. Esse tipo de gente precisa urgente procurar ajuda, porque daqui a pouco vai explodir no corpo, se já não tiver, né? Se já não estiver explodindo. E ela pode ter um surto psicótico, ela pode ter um AVC, pode sim ter um infarto. Por quê? Porque ela não para, ela está em desequilíbrio, e toda a biologia desequilibra. Os hormônios desequilibram. Aí toma dor de cabeça, tá, pá, daqui a pouco tô com dor de cabeça, toma um monte de remédio. Tem gente que toma 2, 3 comprimidos de uma vez. Aí o corpo aí relaxa, não vai funcionar mais. E aí a pessoa fica o tempo inteiro em estado de alerta constante. Quando vai dormir assim, acorda assim, rói unha, não tem unha para roer, aí rói a pontinha dos dedos até sangrar. Aí não tem a ponta dos dedos da mão, vai roer a ponta dos dedos dos pés. Existe sim, gente. Gente que puxa o cabelo, fica puxando daqui a pouco, naquele lugar de que tanto ela puxou, já não nasce mais cabelo, de tanto que ela puxou. Gente que fica estralando o dedo, daqui a pouco o dedo não tem mais nada, cartilagem, não tem mais nada, gente. São pessoas que estão em alerta. Por quê? Porque não está gerindo bem o seu tempo, não está priorizando, não está se observando. Epa, peraí. Quando se pegar estressada, eu costumo muito fazer isso. Quando eu me pego em uma situação que eu sei que a pessoa ou alguma situação está querendo me fazer brigar ou me estressar, que eu começo, eu paro e digo, epa, espera aí. E por que eu estou desse jeito? E esse assunto me pertence? E esse negócio aqui vai me fazer o quê? E eu começo a pensar. Eu digo, epa, não, 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 não. Vai para lá. Eu não tenho nada. Eu simplesmente me retiro da situação, da pessoa ou do que está me causando aquilo, ainda que seja algo. Como eu disse, a notícia que eu recebi. Aí ficavam perguntando como eu estava me sentindo e eu não sabia dizer. Porque eu parei e pensei assim, o que é que eu posso fazer para resolver isso? Aí eu pensei no dia, disse, hoje eu não posso fazer nada porque eu já tenho isso, isso e isso para fazer. Amanhã, se der, eu faço. Mas era uma coisa séria, gente, era muito séria. No terceiro dia, aí eu disse, aí agora eu vou. E quando eu fui, deu tudo certo. Agora, você imagina, se desde o primeiro dia eu ficasse me acabando, e eu dormi, viu? Não fiquei sem dormir, não. Eu dormi, porque eu entendi que não adiantava, gente. Não adiantava ficar daquele jeito. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então, vamos lá. A pessoa que está em estado de alerta constante, sentimentos de inquietação, preocupação excessiva e tensão. Observe que essas pessoas estão sempre com os ombros tensos. A musculatura dela é tensa, gente. Gente, você que são casados, quando tiver tenso, vá agarrar o marido ou a esposa, beije muito, beijo, 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 mexe com todas as articulações do nosso rosto, abrace, cheire. Mas pronto, tem gente aqui que o marido, ele viaja. Quando ele chegar, gente, por favor. Ou então ligue para ele, fique conversando palavras de amor para liberar isso. Agravamento de condições de saúde mental, gente. Agravamento, tá? Indivíduos que já apresentam condições de saúde mental, como transtorno de ansiedade ou depressão, podem ter sintomas exacerbados pelo estresse. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando de problema psiquiátrico, tá? Problemas psiquiátricos como
A loucura, a esquizofrenia e etc. é uma coisa, tá? Saúde mental é transtornos, depressão, ansiedade, estresse, fobia, TDAH, autismo, são saúde mental, são transtornos, não são problemas psiquiátricos, certo? Então, pode causar depressão, desencadear ou agravar a depressão, certo? Interferir no sono, resultando em dificuldades para adormecer. E tem gente que tem dificuldade para acordar, viu? Não se engane, não. Porque não é só a falta de sono, é o sono excessivo. A pessoa dorme, e quanto mais dorme, mais tem sono. É uma fuga, tá, gente? A pessoa assim, fala, ai, que preguiça. É uma fuga. Quando ela é tratada, ela não suporta nem ficar na cama. Ela dorme o tempo que tiver dormir e sai quando ela é tratada. Então, o sono excessivo também. Problemas de concentração e de memória. Atenção você que diz que não consegue memorizar ou se concentrar. O estresse, a ansiedade. Problemas físicos relacionados ao estresse também, tá certo? E a gestão de tempo versus estresse. Estamos indo já para o final, tá, gente? Desempenha um papel crítico na redução do estresse, uma vez que a má gestão do tempo, muitas vezes, é uma das principais causas do estresse crônico. E o que é que liga a gestão do tempo ao estresse? As maneiras pelas quais a gestão do tempo está intimamente relacionada ao estresse. Quais são? Dificuldade em equilibrar trabalho e vida pessoal. Eu conheço alguém que é assim, sabe? Qualidade e vida pessoal. Desorganização. Procrastinação. É um hábito comum que leva ao estresse. Adiar. O que é procrastinar, gente? Adiar tarefas importantes. Deixa para a última hora. Eu sou do tipo assim. Se amanhã eu precisar resolver algo, e esse algo vai precisar que eu leve alguns documentos, algumas coisas, eu organizo tudo antes de dormir, deixo tudo organizadinho, porque no outro dia eu só levanto e tá tudo organizado. Mas isso não é ansiedade ou estresse, não. Isso é organização. Então, vamos lá. Procrastinar é adiar, tá certo? Adiar, empurrando, empurrando. Aí quando chega na... porque tem um ditado que eu ouço direto. Brasileiro deixa tudo para a última hora. Eita! E é o brasileiro ou é você ou sou eu? Gente, eu creio que isso existe em todos os países. Pessoas assim que procrastinam, né? Até porque a ansiedade, o estresse, estão em qualquer ser humano, independente de raça, de língua, de cor. Mas a gente tem essa mania de empurrar tudo, tudo, tudo. Chega na última hora, gente. É que nem título de eleitor. Você só vai no último segundo ali ajeitar. Aí tem gente que, eita, e agora? Esqueci. Pronto, só a próxima eleição. Entendeu? Falta de tempo para o autocuidado. Eu escuto mulheres dizer assim. Doutora, eu não tenho tempo nem para fazer minha unha, nem para arrumar meu cabelo. Aí eu digo, mentira. Mas não, não, não. Quando você quer arrumar tempo para ir ali tomar uma cervejinha, um sorvetinho, um churrasquinho, tu não tem. Como é que não tem tempo para se cuidar? Tem mulheres que dizem, ai, meu filho não me deixa fazer nada, não tenho tempo nem para ti. Tem sim. Se começar a organizar, vai entender que tem. Hoje você vai me xingar, que nada, ela não sabe da minha vida. Quando você começar a trabalhar isso, você vai entender. Rapaz, eu tinha mesmo tempo. Entendeu? Porque eu tô com a minha unha ruim aqui. E não é falta de tempo, não. É preguiça de fazer mesmo. É preguiça de fazer. Eu tenho a minha manicure, tá, gente? É ótima, uma bênção ela. Mas quando eu não estou afim de ir, porque ela é um pouquinho longe, aí eu faço mesmo em casa. Mas às vezes eu olho e digo, homem, eu não vou fazer não, eu vou descansar. Entendeu? Então tem tempo, tá, gente? Eu não posso nem arrumar meu cabelo, pode sim, é porque não quer, gente. Vamos lá. Algumas estratégias, agora estamos indo para o final, que podem ser úteis para ambos os objetivos, tanto o estresse como a organização do tempo, tá?
Priorize as tarefas. Como assim? Classifique por prioridade e urgência. Prioridade é uma coisa, urgência é outra. Quais são as mais urgentes? Coloca lá, pá, pá, pá. Agora, quais são as prioridades? Essa aqui, essa aqui. Aí, o que foi que sobrou? Sobrou isso, isso, isso. Então, aqui eu vou deixar para resolver quando for para resolver. Tá? Então, vamos lá. Concentrar-se em tarefas que estão melhores alinhadas com os seus objetivos. Faça uma lista. Manter uma lista de tarefa organizada. Eu sempre falo isso com os meus pacientes. Faça uma lista. Organize com horário, com tudo. Tem uma menina que eu atendo, ela é da Argentina, que ela tava pelos cabelos. E olha que ela mora só, é solteira, tá? E ela dizendo que não tinha tempo, não tinha tempo, eu tinha tempo. Eu disse a ela, tá bom, vamos fazer uma lista, vamos fazer uma rotina, um cronograma. Ela fez. Ela chegou para mim e falou, olha, doutora, não é que deu certo? Até faculdade ela está fazendo, que ela não tinha tempo nem de fazer faculdade. E hoje ela está fazendo até faculdade, está fazendo a faculdade de enfermagem, né? Vamos lá, faça a lista, veja o que vocês precisam priorizar, organizar, quais são as pendências, atualize sempre essa lista, busque, vá lá, olhe, atualize, porque às vezes aquilo que era prioridade hoje, que é prioridade hoje, semana que vem já não é, aí você já coloca outra coisa ali nas prioridades, tá? Temos a técnica de Pomodoro. O que é isso, a técnica de Pomodoro? Vamos lá. Baseia-se na ideia de dividir o trabalho em períodos cronometrados, chamado pomodoros, com intervalos regulares de descanso. O método é chamado de Pomodoro porque Cirilo originalmente usava um timer de cozinha em forma de tomate pomodoro italiano. Para controlar o tempo, a técnica é amplamente utilizada para aumentar a produtividade e reduzir a procrastinação. Então, ele fazia o quê? Ele dividia, tá, o trabalho e usava um timer de cozinha, observando o tempo. Dividia o trabalho em períodos cronometrados, horários, como eu falei, tá? Trabalhe em blocos de tempo concentrado, geralmente 25 minutos, seguido por uma pausa de 5, tá? Essa técnica melhora a produtividade e reduz a ansiedade. Seja realista consigo mesma. Por que isso aqui é realista? Porque tem gente que mente para si mesma, para não ter que admitir que está errada, que precisa melhorar, que não sabe gerir o tempo, não quer admitir que não está fazendo nada com nada. Então, o importante, seja realista. Entenda que nem sempre será possível cumprir todas as demandas, como eu falei no início. É essencial para uma vida emocionalmente mais estável. Nem sempre vai dar certo você cumprir aquilo naquele horário, como eu disse. Pronto, quando eu dei a opção dessa menina lá da Argentina, ela fazer o cronograma dela, a rotina, baseada em horários e também horários de descanso e meditação, tá, gente? 1 hora por dia. Ah, mas eu trabalho, vá no banheiro, sente lá, vá lá fora, sente no refeitório, mas você precisa, tá? Mas eu não tenho esse horário. Tem a hora do almoço. Almoço, depois do almoço, meditação, respiração, esvaziar a mente. Não é para pensar no que vai fazer depois do almoço no trabalho. Esvaziar a sua mente. Aí ela, na outra sessão, ela ficou frustrada. Ai, doutora, por que? Como é que eu não consegui fazer tal coisa ao mesmo tempo, a tal hora? E eu tô frustrada. Ela chorava, dizia, por que, menina? Porque tal hora eu não fiz tal coisa. Eu disse, mas está tudo bem. Aí ela parou, olhou para mim e disse, está, tá. Você não fez, não deu para fazer, problema. Faz amanhã no mesmo horário. Tá? Não acumule. Óbvio, não deu para fazer ali, não faz. Mas também não se frustre. Porque, às vezes, naquele horário, acontece alguma coisa que não vai dar para você fazer. Às vezes, a gente marca compromisso e, de repente, esse compromisso
não tem como você cumprir porque aconteceu outra coisa. Então, é entender, ser realista, não deu para fazer, ok, tá certo, vou fazer depois, amanhã no mesmo horário, ok? Pronto. Principalmente quem é mãe, dona de casa e trabalha fora, certo? Então, precisa muito disso aí. Precisa também ser resiliente, comunicativa, comunicação. Olhe, expresse seus pensamentos de maneira saudável. Olha, estou cansada. Não vou fazer. Faço depois. Ah, eu não posso fazer agora. Eu realmente não posso fazer agora. Ponto. Entendeu? Tá certo? Ai, mas eu não. Tá, mas eu não posso fazer agora. Ou então, estou falando no caso, estou cansada. Estou cansada, não vou fazer agora. Ponto. Entendeu? Às vezes meu filho, só moramos, meu filho e eu aqui. Mãe, eu quero. Mãe, faça isso assim, assim pra mim. Eu olho pra ele. Agora? Não, agora não. Depois eu faço. Estou cansada. Entendeu? Ou ele espera ou ele mesmo vai e faz. Se ele quiser comer naquele momento, for algo que precisa. Geralmente é coisa para comer, tá, gente? Ele não quer esperar, ele vai e faz, tá? Quando não, ele tá bom, depois a senhora faz. Ok. Ah, eu vou me sentir culpada. Não, eu estava cansada, gente. Sou eu, é meu corpo, é minha mente. Tá? Eu trabalho, atendo pessoas fora do meu atendimento, atendo pelo telefone quando meus pacientes me procuram fora da sessão, tá? Eu tenho meus momentos, eu tenho família fora, eu tenho que resolver minhas coisas. E aí, minha mente cansa, eu digo, não, agora eu vou deitar aqui no meu sofazinho e descansar minha mente. E tá tudo bem, gente. Nós não somos máquina. E ainda que fôssemos máquina, entenda, lá no Japão, a maioria das empresas estão colocando robô, tá? Foi o que aconteceu. Os robôs, eles começaram a dar problema de tanto trabalhar. E agora eles inventaram uma nova leva de robôs, que eles, robôs no plural, gente, se não for, perdão aí, me corrijam, que eu não lembro mais como é robô no plural. Então, fica um compartimento no lugar onde eles estão trabalhando, na fábrica, que quando a bateria deles descarrega, eles vão lá, eles mesmos, pega, troca. Eles pegam, tira a bateria deles, pega a outra que está carregada e coloca. Eles precisam disso, gente. E nós somos o quê? Seres humanos limitados. O nosso corpo, ele tem limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, ele vai gritar, ele vai falar, ele vai reclamar. E principalmente hoje em dia, nós estamos num tempo corrido, no tempo do micro-ondas, do Nissimiojo. Agora a pessoa fala assim, ai, nós estamos no tempo do tudo agora. No Nissimiojo, o Nissimiojo é 3 minutos, você tem que esperar do mesmo jeito. Você não vai abrir ele e comer. Ele não vem pronto. Ele vem pré-preparado. Então você tem que chegar e esperar 3 minutos. É espera do mesmo jeito. Cuscuz. Quando você vai fazer o famoso cuscuz, você tem que esperar, você tem que molhar. Tem gente que molha e bota logo no cuscuzeiro. Então vamos falar desse pessoal que molha e coloca no cuscuzeiro. Ou na cuscuzeira. Eu não sei também, gente. Você tem que esperar 3 minutos quando a água começa a ferver, tá, gente? Se for fazendo micro-ondas, tem que molhar ele, já é uma espera, 3 minutos no micro-ondas o cuscuz. Então, não adianta dizer que nós estamos na era do micro-ondas porque tem que esperar. Entendeu? Então, organização. A organização, a boa gestão do tempo, ela vai lhe dar uma qualidade de vida de 60% a 70%, principalmente no emocional. Certo? Então, a gestão é essa aí. Saber gerir, aprender a gerir, reconhecer que está fazendo errado, entender que cada momento tem a sua estação, a cada 3 meses as estações mudam, entendendo que passado é passado, presente é presente e futuro é futuro. Cada coisa no seu tempo, no seu momento. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda bastante.
o cabelo deixa de cair, a unha para de roer, o sono melhora, tá, gente? É isso aí. Eita, Jesus, eu acho que falou comigo e com muita gente, né, que está aí e que vai assistir ainda, né? Porque nós vivemos nesse mundo tão corrido e gerenciar o tempo não é fácil. Nem todo mundo tem paciência também, né, para estar anotando, né? Mas nós precisamos, né, gerenciar nosso tempo, como eu notei aqui, fazer uma rotina diária, né? Agora uma rotina dentro daquilo que a gente pode cumprir, né? Como foi falado aí, e não fazer aquela rotina com tanta coisa que depois não dá tempo, vai ficar frustrada, vai ficar mais ansiosa e mais frustrada porque eu tinha que fazer, se cobrando, né? Eu tinha que fazer e eu não consegui fazer, e aí mistura com a rotina de amanhã, e aí vai ficando mais frustrada ainda, então tudo tem que ser dosado, né? De uma forma que a gente possa fazer, né? Quem não organiza a vida, né? Fica estressada, né? E ansiosa. A gente precisa também, outra coisa que eu anotei aqui, definir prioridades, né? Que muitas vezes a gente vai atropelando, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, e muitas vezes muita coisa ao mesmo tempo, em vez de uma coisa de cada vez, e aí não faz com qualidade, né? E aí vai ficando estressado, e aí vem a ansiedade, né? E tem muitas horas mesmo que é difícil, mas a gente precisa se posicionar, como ela estava falando aí, a questão do trabalho. O patrão muitas vezes é assim, né? Vai dando, faça isso, faça aquilo, e você vai para não dizer não, 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 e daqui a pouco você está sobrecarregado. Cada vez mais ele acha que você consegue. Isso aí a gente diz patrão, é casa, é em tudo que lugar, é ministério também, que a gente vê tantos, né? Irmãos cansados, estressados, porque sobrecarrega um, porque é eficiente, porque faz isso, porque faz aquilo, e o outro que não faz. Então, sempre vai pedindo para aquele que vai fazendo, né? Então, nós precisamos aprender, né, a cada dia. E aí, eu me lembro de uma colega minha, que ela trabalha numa empresa, que eu não vou dizer o nome, mas uma empresa que muita gente sai doente. E aí, um dia ela acordou sem saber onde estava, vestiu dois sutiã, e ficou assim, e foi um processo para ela voltar, né? Na realidade, acho que ela teve um surto, né? Não sei se é o surto psicótico que chama, não sei. Eu sei que ela ficou, e aí ela precisou se afastar, e foi um processo para ela voltar, né? E quando voltou, ainda foi pior, porque ela voltou, mas ela ainda não tinha condições de trabalhar, e a empresa deixou ela lá sem fazer nada, ela ficava um pouco assim frustrada, porque eles deixavam meio que de lado. Tem isso, né? Então, tem que saber administrar tudo isso, né? Mas que nós precisamos cuidar realmente, né, da nossa mente e do nosso corpo, como ela disse, nós moramos dentro desse corpo, né? E se a vida está bagunçada, então tudo fica bagunçado ao nosso redor, né? Preciso aprender com isso. As unhas, ó, toda ruída, não roda os pés não, né? Procurando às vezes onde é que tem, né? Às vezes falta tempo mesmo para a gente se cuidar, como eu estava dizendo a ela, ó, eu estava de férias dizendo o que foi que eu fiz por mim hoje, né? Então, a cada dia a gente, o que foi que eu fiz por mim? Porque a gente, às vezes, como mãe, a gente lembra de todo mundo e esquece da gente, né? E às vezes a gente tá gritando, dizendo, eu tô cansada, e as pessoas não entendem, né? A mente tá cansada, mas nós precisamos nos cuidar, que ter qualidade de vida. E qualidade de vida, muita gente pensa que é só porque eu preciso fazer uma academia para ter qualidade de vida, mas você pode ter uma qualidade de vida dentro da sua rotina. Claro que a academia é bom, mas qualidade também, né, na organização. E quando você se organiza, sobra tempo, né, para fazer coisas que a gente tem vontade, mas acha que não tem tempo, né? Então, eu aprendo com isso, eu creio que os irmãos também que estavam aqui aprenderam, já anotei aqui, né? Voltei para estar olhando aqui, porque, eita Senhor, como é que está aqui, né? É, e eu só tenho a agradecer, né? Por mais um aprendizado, né, que vai nos ajudar bastante aí na nossa caminhada. E muitas vezes, o que eu acho interessante, irmãos, é que depois dessa live, né, que a irmã está fazendo, a gente
Antes a gente não conseguia enxergar tanta coisa, né? É como se a gente vivia uma corrida, só correndo, 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 e a gente não consegue. E quando a gente começa a aprender, né, a gente para ver quantas coisas a gente pode melhorar, quantas coisas erradas que a gente faz, né? A mente não para, muitas vezes você não dorme, eu durmo demais, às vezes se deixar, meu Deus, eu durmo até demais, como ela disse, é uma fuga, né? Então, para mim, até acordar cedo eu acordo porque eu tenho que acordar, mas se deixar, eu durmo até o corpo não descansa, ainda levanto cansada. E ainda levanto cansada, que o corpo não descansa de tanta coisa. Mas a gente vai aprendendo e nós vamos administrando e vamos melhorando, né? Que Deus abençoe, né, poderosamente. Deus abençoe os irmãos que ficaram, né? A gente sabe que na sexta-feira é sempre assim, né? Poucos irmãos, que acho que o pessoal está cansado, não sei. Mas a live fica, aí eu tava olhando, no outro dia tem 51 visualizações, e aí vai, né? Então, que bom que a live fica salva. E quem não pôde assistir hoje, quando chega amanhã, peraí, deixa eu ver o que foi que eu perdi. Então, vai lá e assista. Então, gratidão, né? Deixar a terapeuta agradecer e nós vamos estar orando para encerrar nossa live. Gente, lembrando também que devemos aprender a delegar tarefas, tá? Também, tá? Não se sobrecarregar, não. Se puder delegar tarefas, delegue tarefas, tá certo? Porque às vezes a gente coloca também as pessoas em mau costume. É colegas de trabalho, é companheiros de igreja, são filhos, tá? Parentes, aderentes, vizinho. Então, às vezes, a gente se sobrecarrega desnecessariamente. Até Moisés, Deus teve que trazer o sogro dele, até ele, para ensinar ele. Ele já estava sem aguentar com aquele povo todo, ele sozinho para tudo, e o povo ainda falando dele. O sogro dele disse: peraí, por que você não faz assim? Ó, coloca aquele ali para comandar 50, cada vá delegando. Então, assim, Moisés conseguiu gerir aquele povo, tá? Então, a gente precisa delegar tarefas. Tinha uma moça que trabalhava com a gente, que trabalhava aqui, ficava na minha casa, né? Limpava, tal, cozinhava. Só que eu sou uma pessoa muito fora. Meus meninos dizem que eu não sou desse mundo, não. Mas não sou mesmo, não. E eu não gosto, eu me sinto invadida se tiver uma pessoa todo dia na minha casa, ainda que seja para limpar, lavar, cozinhar. Eu não gosto. Eu gosto de estar, eu e meu filho, eu e meus filhos. Então, aí eu deixei um tempo. Hoje só somos meu filho e eu penso, só meu filho e eu. O que é que eu faço? Eu delego, ele é um rapaz de 24 anos, ele trabalha tudo, mas eu delego tarefas para ele. Se eu precisar sair para resolver alguma coisa, quando eu chego, ele varreu uma casa, ele limpou, ele lava um prato. Se ele vê que eu cheguei com enxaqueca, aí ele vai, lava o prato. Então, delegar tarefa. Então, por que que ele faz isso? Porque desde pequeno eu ensinei para ele. Se você vê que alguém precisa de ajuda, você ajude. Não precisa ninguém pedir. Então, eu não trabalho mais com ninguém na minha casa, mas eu delego tarefa para ele. Tem gente que assiste um absurdo. Absurdo o quê? Ele não suja, ele não come, ele não quer limpo, a roupa limpa, lavada, tudo. Então, um ajuda o outro. Então, você que é mãe, você que é pai, você que trabalha em empresa e você está fazendo o seu serviço e o dos outros, delegue tarefa. Tira a sobrecarga de você, tá? Não vá além daquilo que você suporta. E eu peço a vocês que compartilhem essa live nas outras redes sociais que vocês podem ter também, tá certo? Bota no Zap, no status do Zap, bota nas outras redes sociais, tá bom? Para que as pessoas entendam isso. Porque gerir tempo é qualidade de vida, é saúde mental, certo, gente? Amém, né? Que Deus abençoe mais uma vez a cada um. Vamos estar orando, né, e agradecendo por essa noite abençoada. Soberania eterno Deus, Papai amado, querido,
Pai, nessa noite queremos te render graça. Agradecer, meu Pai, por todo o aprendizado. Pai, eu quero te pedir nessa noite, abençoa cada um que ficou aqui, meu Senhor da glória. Aqueles que queriam, mas esqueceram, ou não tiveram tempo de entrar. Abençoa a nossa terapeuta, meu Pai, derrama graça sobrenatural sobre a vida dela. Continua usando tua filha, meu Pai, nessa terra, meu Senhor. Blinda, meu Pai, a mente dela, meu Senhor da glória, contra os dardos inflamáveis do maligno. Meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo queira atrapalhar, em nome de Jesus, que caia sobre terra. Abre portas, meu Senhor, portas físicas e porta espiritual. O Senhor sabe, meu Senhor, do que tua filha precisa, meu Senhor. Alarga as tendas, meu Pai. Traz, meu Pai, pessoas, porque o Senhor tem visto, meu Pai, o esforço dela, meu Senhor, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, derrama toda a graça, toda a glória. Faz, meu Pai, o sobrenatural. Nós cremos que o Senhor ainda realiza milagre. Então, realiza milagre, meu Pai, nessa noite, meu Pai. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite cheia da tua paz, meu Pai, a paz que excede todo entendimento, meu Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, né? A live vai ficar salva. Cheiro no coração. Até amanhã, né? Daqui a pouco estamos juntos. Em nome de Jesus. Então, vem, gente. Ah.